Oi. Amém, meus irmãos, a graça e a paz. Como é bom a gente estar na casa do Senhor, dizendo que Ele é grandioso, que Ele é maravilhoso, que Ele é santo, como Ele é. Queria nesse momento dar alguns avisos a vocês, só para a gente estar lembrando, para você que está em casa também, está sempre lembrando. Na quarta-feira nós temos nosso culto de oração. Convido vocês a gente estar juntos aí, dedicando esse tempo ao Senhor, onde a gente vem à casa do Senhor e a gente ora, e a gente intercede, e a gente também aprende da sua palavra. Estamos estudando aí o capítulo 5 de João, estamos estudando todo o livro de João, e estamos agora no capítulo 5. Então convido vocês a estarem com a gente nesses momentos. Domingo, nós temos pela manhã, às 9 da manhã, nossa escola bíblica online. Então eu tenho mandado para os irmãos o link, e nós juntos com os irmãos ali da nossa igreja mãe, da Igreja Batista da Capunga, nós temos participado da escola bíblica e tem sido maravilhoso. Tem sido assim um momento de grande crescimento, de grande aprendizado da palavra do Senhor. Então convido vocês a participarem também. Reserve esse tempo aí, todo domingo, 9 da manhã, para a gente aprender mais o que Deus tem para as nossas vidas. E domingo à noite teremos culto de adoração ao nosso Deus. Mais um momento da gente buscar a presença do Senhor, se alegrar nela e glorificar o seu santo nome. E nas quartas e domingos também, à tarde, nós temos atendimento pastoral. Então, se você está precisando conversar um pouco, se você está com alguma dúvida, se você está tendo algum desejo no seu coração e quer compartilhar e quer conversar comigo, é só entrar em contato, que eu terei um prazer enorme da gente conversar quarta-feira ou no domingo, e Deus vai falar no nosso coração. E se você, que é mulher, de repente quiser conversar também com a minha esposa, você pode também entrar em contato, que ela vai estar também à disposição para a gente estar aí compartilhando. Amém? Então, meus queridos, agora eu queria convidar vocês a gente orar, a gente colocar esse culto diante do Senhor, esse Deus tão grandioso e maravilhoso, que merece e é digno de nossa adoração, que a gente possa entregar a Ele o nosso louvor. Amém? Vamos fazer isso? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo, Deus poderoso, estamos aqui, Senhor, na tua casa para te adorar, Senhor, para te entregar o nosso melhor, meu Pai. Vimos aqui, Deus, porque o Senhor é digno, Senhor, de toda adoração e louvor. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado com as nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem tido um carinho especial com a gente. Obrigado, Deus, porque sabemos que o Senhor agora mesmo está ouvindo a nossa oração, está atento ao nosso clamor. Por isso te pedimos, Senhor, muito obrigado. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem demonstrado o teu infinito amor por nós, tem falado ao nosso coração, tem fortalecido a nossa alma, e nessa noite nós queremos entregar ao Senhor um culto maravilhoso. Queremos entregar a nossa vida ao Senhor, a nossa adoração ao Senhor, para que em nome de Jesus o teu nome seja glorificado através de nós, através dessa igreja, através dos nossos louvores, e que a tua palavra, Deus, hoje penetre no nosso coração e cause uma verdadeira transformação em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, Jesus. Queria ler com vocês o texto bíblico. Queria, inclusive, nesse momento, pedir para você ficar em pé para a gente fazer essa leitura bíblica, aqueles que podem. Extraído aí no Salmo 42, versos 1 e 2, e também no livro de Isaías, versículo 40, capítulo 40, versículo 31. Vamos ler tudo junto? Como a roça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Mas aquele que espera no Senhor renova as suas forças, voa bem alto como águia, corre e não fica exausto, anda e não se cansa. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus queridos, quando eu estava escolhendo esse texto, eu lembro que sempre quando eu estou começando a falar, eu devo água. Não existe outro líquido que consiga substituir esse líquido maravilhoso, a água. E a Bíblia diz aqui que nós precisamos buscar a Deus assim como uma corça precisa de água corrente. Precisa de um lugar para refrescar-se, para se alimentar, para
Meus queridos, nós precisamos de Deus, a nossa alma precisa da presença de Deus, como o nosso corpo precisa de água. Nós não conseguimos passar muito tempo sem beber água. Se fizermos isso, o que é que acontece com a gente? Quem aqui teve desidratação? Quem aqui já teve fraqueza no corpo por conta de desidratação? De repente um sol muito quente, de repente você estava trabalhando tanto que não teve tempo de tomar água, e aquilo começa a agir, a ressecar dentro de você, e você daqui a pouco está doente. Assim são as pessoas quando ficam muito tempo longe de Deus, muito tempo longe da palavra de Deus, muito tempo longe do acesso ao Senhor, do louvor que pode ser prestado, muito tempo longe da igreja. Ficamos sedentos, ficamos doentes quando nós estamos distantes da presença do Senhor. Por isso, corramos para buscar o Senhor, porque a Bíblia diz aqui: mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quem aqui também não estava tão fraco, desidratado, e chegou numa uva da vida e colocaram o soro na sua veia, e daqui a pouco você já estava sentindo mais forte. É isso que acontece quando a gente vem para a casa do Senhor. Por isso a gente vem para a casa do Senhor, por isso a gente busca o Senhor, porque quando nós estamos fracos, quando nós estamos já debilitados, e a gente vem, e a gente escuta a palavra, e a gente ora, a gente reaviva as nossas forças, a gente fortalece o nosso ânimo. E aí ele diz que nós vamos ficar e voar tão alto como uma águia, e correr de tal forma que nós não vamos ficar exaustos, porque com certeza a nossa força vem do Senhor. Por isso, igreja, a tentativa maior do diabo é simplesmente de deixar longe da presença do Senhor. O pecado é consequência disso. Se ele conseguir nos afastar da presença do Senhor, ele já está satisfeito, porque ele sabe que longe dessa presença nós naturalmente vamos ressecar, vamos ficar fracos, desnutridos espirituais, enfraquecer, e infelizmente muitos têm chegado à morte espiritual. Por isso, busque ao Senhor incessantemente a presença do nosso Deus. Amém? E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, buscando a presença do Senhor, e vamos fazer isso também orando pela vida dos nossos irmãos, entregando a Deus aqueles que de repente também não sabemos a vida de cada um, mas que também está um pouco fraco, e talvez já esteja um pouco também precisando desse fortalecimento. E a oração é esse combustível da fé. Por isso que a Bíblia diz: orem uns pelos outros, porque a oração dos justos pode muito em seus efeitos. E é isso que a gente vai fazer agora. Então eu queria pedir oração pela vida dos irmãos que já pediram, como o irmão Tadeu, que está aqui com a gente, já pediu oração também. Nossa irmã Adriana também pediu oração, agradecendo também pela vida dela, pela restauração de sua vida. Nossa irmã Maria Marques também pediu que a gente intercedesse por ela. Nossa irmã Ângela, a irmã Sandra também agradece a Deus pela vida da igreja, pela nossa oração. Nosso irmão Ivanildo, a nossa irmã Gibi, pede que a gente continue clamando por ela. Ela vai precisar fazer um procedimento cirúrgico. Nosso irmão Roberto pede que a gente ore por ele, por sua família. A irmã Rosemary também, que está aqui, também já pediu oração por sua família. A irmã Auristela, nossa irmã Mabel também, que está aqui, pede pela vida dela, pela vida de Maria Isabel, vai precisar fazer uma consulta, que Deus já esteja ali, tomando a frente de todas as coisas. E pediu também uma amiga, nossa irmã Zefinha, pede também por sua vida. Irmão Cícero, pede por sua vida também pela sua filha, Lívia. Irmão Severino, né, pede pela sua vida. Inclusive encontrei ele hoje à tarde aqui, é um vizinho nosso, ele sofreu um pequeno acidente no dedo e pede que a gente continue intercedendo aí pela sua vida. Irmã Eli, nossa irmã Isabel, pede também que a gente interceda. Davi, nosso amigo aqui, cabeleireiro, pede também que a gente ore por sua família, coloque a vida dele diante do Senhor. A irmã Nádia pede por fortalecimento e vigor da parte do Senhor. A minha tia Irani, minha tia Maria José também pede que a gente esteja orando por ela, elas estão aí junto com a gente, cultuando ao Senhor através da internet, lá na Paraíba, né? Bem longe, mas estão conectados, louvando ao Senhor. Irmão Alex, lá no Rio Grande do Sul, também pede oração. Irmão Davis, pede que a gente ore por sua vida. Irmã Josiane,
Nossa irmã Lígia pede pela sua família também, para que Deus haja por salvação. Nosso irmão Daniel pede também por sua família, está aqui com a gente. Também o irmão Robson, a irmã Bela, né, minha prima, também ali de Abreu e Lima, pede que a gente ore. Ela sempre assiste o culto com a gente, sempre participa conosco. Nosso irmão Gabriel também pede a oração por ele, por sua família, por sua namorada. Também pede que a gente interceda. E também a nossa missionária Ceissa, lá da Paraíba também, que agradece a Deus pela vida da igreja, que orou em intercessão da vida do seu esposo, da sua família. E eu tenho alguns irmãos que estão enfermos também e pedem nossas orações. Eu peço que a gente continue orando pela vida do irmão Paulo Carvalho. Ontem conversei com a filha dele, ele, graças a Deus, está melhor. Ele contraiu o vírus do Covid-19, ele está internado porque foi diagnosticado com leucemia, e no hospital ele contraiu esse vírus e pede que a gente esteja intercedendo por sua vida. Inclusive ele está precisando de doação de sangue. Estamos aí organizando alguns irmãos já me procuraram, que estão disponíveis para doar sangue para ele. E aí, se você também tem esse desejo, nós ainda temos 2 vagas no carro. Então, se você puder, eu estou querendo organizar com os irmãos para amanhã ou terça-feira eu vim aqui buscar e a gente ir doar sangue para o nosso irmão Paulo, e que Deus possa estar ajudando ele nessa luta. E ele hoje de manhã estava no culto com a gente, mesmo do hospital estava no culto com a gente. E aí, peço oração também pelo irmão José e pela irmã Ana Cabral, são membros também da nossa igreja. O irmão José está na UTI por conta do Covid, e sua esposa, a irmã Ana, também está com Covid-19, mas está em casa, se cuidando. Peço que a gente interceda. E aí, queria que a gente orasse ainda pela vida da irmã Marta, que ela se recuperar 100%, que a gente está com saudade dela. E quero agradecer a Deus pela vida da irmã Valderez, que nós oramos tanto, e graças a Deus ela hoje está conosco aqui. É um motivo de gratidão para a gente estar agradecendo a Deus. Amém? Quando a igreja do Senhor ora, o Espírito Santo de Deus começa a agir. É assim que nós temos. Mais algum irmão aqui na igreja tem algum pedido para a gente estar orando, estar intercedendo, colocando diante do Senhor? Amém. Eu quero agradecer que eu acho que é pelo meio de uma tosse terrível. E eu fiquei assim preocupada, sem querer ir para o hospital, né? Mas assim, coloquei muito a Deus, de oração. E graças a Deus, do jeito que ela veio, ela foi embora. E assim, peço o favor da minha família, que Camila e a família dela, o meu irmão que está viajando, e todos que estão na estrada, né? Porque é eles que trazem o alimento para nós. Amém. Entrega diante de Deus a vida dos caminhoneiros, né? Realmente é um grupo bem movimentador do Brasil. Mas algum irmão tem um pedido? Se não, eu queria que a gente, irmão Paulo. Amém, graças a Deus. Amém. Graças a Deus, a mãe do irmão Paulo está bem também. Então vamos orar, vamos entregar a vida desses irmãos, vamos entregar a nossa vida diante do Senhor. Você tem algo também que ainda não expressou agora, coloca a tua mão no teu coração e entrega a Deus. Deus está aqui pronto para ouvir você. Deus está aqui pronto para ouvir a sua igreja, que clama por Ele. Vamos orar. Deus, nesse momento, Senhor, nós estamos aqui entregando a nossa vida a Ti, Senhor. Entregando também, Deus, a vida de cada um desses irmãos, Pai, que aqui clamam ao Senhor, pedem a intervenção do Senhor sobre suas vidas. Senhor, eu te peço que agora mesmo, Senhor, eu sei que o Senhor está agindo em favor do Teu povo. O Senhor está, Deus, movendo os céus e terras para que tudo aconteça segundo a Tua vontade. Deus, visita a vida de cada um, visita o lar, visita a família, visita aqueles, Deus, que estão nos hospitais, Senhor. Traz a cura, traz a libertação, Senhor, daqueles que estão presos nas armadilhas do diabo. Provoca, Senhor, ações grandiosas do Teu Espírito Santo, para que em nome de Jesus, Deus, possamos ver a mão do Senhor poderosa, tocando na vida do Teu povo, agindo na vida do Teu povo, levando cada um, Senhor, mais e mais a Tua presença, Senhor. Como ficou claro aqui, Deus, que quanto mais nós nos distanciamos de Ti, mais nós somos fragilizados, mais fracos nós ficamos. Por isso o Senhor nos anima
ficar de pé, a gente poder estar louvando ao nosso Deus nesse momento, amém?
Amém. Podem sentar. É esse que Ele é, esse Deus maravilhoso de promessa. Aquela luz que brilhou na escuridão que vivíamos sem Ele, e hoje a gente está na luz que é o próprio Senhor. Esse momento é um momento de gratidão, é um momento de louvor também, de adoração. A gente pode entregar nosso dízimo, a nossa oferta, como nós fazemos. A irmã Patrícia vai estar aqui em pé. E se você trouxe o seu dízimo, sua oferta, vai levantar uma de suas mãos e ela vai
ir até você quando a gente começar o louvor. E logo após o louvor nós vamos ter também uma apresentação, vamos vai preparar o nosso coração para nós ouvirmos a palavra. E eu queria ler com vocês o texto do livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 2, que diz o seguinte: o Senhor é a minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus e eu o louvarei, é o Deus do meu Pai e eu o exaltarei. É esse Deus que nós vamos exaltar nessa noite. Nós queremos agradecer também pela vida do irmão Arinaldo, como eu estou aniversário essa semana. Deus possa dar muitos anos de vida a ele. Semana passada, uma série também, né? Está aqui com a gente. Não veio hoje, mas completou aniversário também essa semana. Nosso irmão Galcidete também completou aniversário essa semana. E o nosso irmão Ricardo e a irmã Charlene completaram aniversário de casamento. Para a honra e glória do nosso Deus. Nós temos abençoado. Semana que vem temos mais. Novembro tem bastante gente aí completando novas primaveras. E também hoje eu queria fazer uma oração em gratidão pelos nossos músicos. Hoje, nós como Batista, nós comemoramos hoje o dia do músico batista, o dia do ministro de música batista. Quero agradecer a irmã Penina, que tem desenvolvido aí esse papel de coordenar esse ministério. E quero agradecer a cada músico aí, que tem dedicado seu tempo, sua instrumentalidade. Nós sabemos que isso é um dom que o Senhor concede. Realmente eu tenho, mas não consigo. Deus não me deu esse dom. Mas eu queria também que agora a igreja pudesse, e toda vez que eles estão louvando aqui, eles estão adorando, eles estão entregando a Deus o seu melhor. E quando a gente entrega o nosso dízimo, a nossa oferta, quando nós entregamos a nossa vida, eu ouvi um testemunho hoje, na mensagem do pastor Marcos pela manhã. Ele disse que estava se falando na igreja sobre dar a Deus o melhor. E quando o diácono estava passando para recolher o dízimo e a oferta, tinha uma criança que falou: olha, eu quero ir, deixa eu subir na bandeja. Porque aquela criança queria dar toda a sua vida a Jesus. É esse sentimento que a gente precisa ter quando a gente vem para o culto. Eu quero entregar tudo a Jesus. O meu dízimo, a minha oferta, o meu louvor, minha adoração, minha obediência, tudo isso é minha expressão de adoração a um Deus Todo-Poderoso. Então, nesse momento, antes do recolhimento, eu queria que a gente orasse, queria pedir a igreja que pudesse estender suas mãos sobre a vida desse ministério, e a gente pudesse orar para eles e pedir que Deus retribua do céu bênçãos sem medida sobre a vida de vocês. Vamos estender nossas mãos? Pai Santo, Deus Poderoso, nesse momento, Senhor, nós estamos aqui em gratidão pela vida desse ministério, pela vida da irmã Penina, Senhor, que está à frente desse ministério como ministra de música da nossa igreja, mas de todos os integrantes e todos os músicos da nossa igreja, aqueles que estão aqui adorando hoje, aqueles que não puderam estar por algum motivo, mas que fazem parte desse ministério. Te agradecemos também pela vida do coro da nossa igreja, que devido a essa pandemia não tem conseguido, Senhor, se apresentar, mas também são músicos, são adoradores do Senhor, que têm dedicado sua vida a te adorar, a te louvar. Obrigado, Deus, pela vida de cada um, Senhor, que o Senhor dá a bênção do céu, concede esse dom maravilhoso de ser um instrumento do Senhor para levar a sua igreja à adoração. Te agradecemos também, Deus, pela vida de cada um desses que completaram aniversário, pela vida daqueles que completaram aniversário de casamento essa semana, pela vida daqueles que completaram aniversário de batismo. Deus, muito obrigado, porque a nossa palavra nesse momento é de gratidão. Te agradecemos também, Deus, pela vida de cada dizimista e ofertante da tua casa, que tem louvado a Ti através dos seus recursos. E é dessa forma, Deus, que nesse momento nós vamos te adorar, nós vamos te entregar o nosso melhor, Senhor, te agradecendo pela tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar o Senhor. Senhor.
Nós vamos ter um momento agora de adoração e hoje nós vamos ter uma surpresa que vai ser bem gratificante para a gente. E que Deus possa nesse momento preparar o nosso coração para a gente poder experimentar o que Deus quer falar conosco. Pois a
Amém. Gostaram da surpresa? Foi bonito? Tem gente até chorando, né? Obrigado. Como é bom a gente preparar o nosso coração para o recebimento da palavra. E a gente vê que o desejo de servir ao Senhor, como a gente sabe dessas mães, como a irmã Gleice, como a irmã, tem desejado tanto. E a gente como igreja, mesmo em toda essa pandemia, a gente se preocupou muito com os idosos, a gente se preocupou muito com as crianças, a gente se preocupou muito com as gestantes, tanto na segurança delas e nossa, quanto também para que elas soubessem, a igreja se importa com a gente, nós não estamos só. E graças a Deus nós conseguimos isso, porque o nosso Deus estava presente agindo, e que Deus abençoe aí esse ministério que tem nos abençoado tanto através da dança. Como é maravilhoso a gente ver o crescimento da igreja do Senhor. E para a gente continuar se alimentando dessa palavra, do que Deus tem para o nosso coração, eu queria convidar você a mais uma vez orar comigo e pedir a Deus que Ele fale mesmo ao teu coração nessa noite. Se de repente você entende que Deus precisa falar em alguma área, transformar você em alguma área, que nesse momento Deus possa estar tendo acesso ao teu coração, que você possa tirar todo impedimento que de repente te afasta um pouco de ouvir ou de entender bem o que Deus quer falar com você. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Deus poderoso, obrigado, Senhor, porque estamos aqui, Deus. Obrigado porque já ouvimos tanto a Tua voz, através de louvores maravilhosos, onde a igreja aqui manifestou a sua adoração. Obrigado também, Deus, por essa apresentação, Deus, que levou a Tua igreja a uma reflexão de que te servir é a coisa melhor que existe, da alegria de fazer a Tua obra e de ver, Deus, essas meninas aqui te adorando com gestos. Obrigado, Senhor, também pela vida da Tua igreja, e nesse momento eu me coloco à disposição do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa me usar, Pai, como um canal transformador na vida da Tua igreja, que eu possa ser agora uma voz profética do Senhor para o coração do Teu povo que anseia a Tua palavra. Que nesse momento cada um agora seja tocado pelo Senhor, que abra o seu coração e que nada impeça que essa palavra penetre e gere transformação na vida de cada um de nós. É assim que nós te oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos em uma série de reflexões sobre Jesus na minha casa. Jesus dizendo, estou aqui. Jesus se fazendo presente em nosso lar. E nós já caminhamos por algumas casas que Jesus entrou. A irmã Regilane começou essas reflexões com a casa de Marta e Maria, onde Jesus nos mostra ali claramente o quanto é maravilhoso a gente parar para ouvi-lo. Que não existe nada, não existe outra coisa que a gente possa fazer que seja melhor do que parar para ouvir Jesus. É a palavra dele que nos conduz, que nos dirige, que nos dá sabedoria no caminho certo que devemos andar. Não adianta querer servir a Deus sem primeiro ouvir Deus. Muita gente com sua vontade, com seu ímpeto, quer servir, mas não parou para ouvir Deus. Deus quer falar com a gente. A segunda casa que nós aprendemos foi uma casa que Jesus entrou e levou salvação, que foi a casa de Zaqueu. Jesus entra na vida de Zaqueu, Jesus olha Zaqueu, Jesus se encontra com ele, Jesus vai para a casa dele e Jesus diz, nessa casa houve salvação. E a evidência da salvação de Zaqueu foi a restituição do mal que ele tinha feito, dos erros que ele tinha feito. Hoje pela manhã na escola bíblica, quem estava vai lembrar o que eu vou falar agora. Eu achei muito interessante que o seminarista Ronaldo, ele falou uma coisa que eu não tinha parado para pensar, mas o pastor Mateus estava falando sobre a transformação de conhecer Jesus, e ele falou uma experiência, um testemunho de uma pessoa que trabalhava fazendo limpeza, era diarista,
fazia limpeza na casa das pessoas. E aí, aquela mulher entrega a sua vida a Jesus e certa vez alguém pergunta para ela: o que foi que mudou na sua vida depois que você conheceu Jesus? Ela simplesmente respondeu: eu não coloco mais o lixo para debaixo do tapete. Quando nós conhecemos Jesus, nós mudamos em todas as nossas atitudes. Aquela mulher tinha costume de limpar as coisas, mas de vez em quando botar ali a poeira para debaixo do tapete. Depois que ela conheceu Jesus, ela entendeu que a vida dela precisa ser limpa por completo. Onde ela estiver, ela tem que fazer as coisas certas. É esse grande ensinamento que Jesus deixa com a conversão de Zaqueu. E hoje à noite eu quero refletir com vocês sobre uma outra casa que Jesus foi. Nessa casa agora Zaqueu tinha ouvido e agora Zaqueu tinha recebido a salvação. Nessa casa agora, Jesus vai dar uma nova vida. É interessante que cada casa é o nosso processo de salvação. Primeiro você escuta Jesus, primeiro você entende a vontade dele, primeiro você compreende o querer dele para a sua vida, depois você entrega a sua vida a ele, ele salva você, você agora começa a mudar, e Deus te dá uma nova vida, uma nova experiência, a possibilidade de uma nova história. E é isso que acontece no capítulo 5 do livro de Marcos, e eu convido vocês a abrir agora no texto sagrado. Marcos capítulo 5. Nós vamos estar lendo o verso 22 e 23 e do 35 ao 42. Você deixa a tua Bíblia aberta e nós vamos estar caminhando, como sempre fazemos na palavra do Senhor, e ela vai falar das grandes maravilhas do Senhor em nossas vidas. Marcos vai escrever esse momento emblemático que acontece na vida de Jairo. A Bíblia diz o seguinte no verso 22. Então chegou ali um dirigente da sinagoga chamado Jairo, e vendo Jesus, ele se prostrou a seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e para que ela viva. Nós vemos aqui, meus queridos, um pai desesperado. Quem não faria isso, né, irmão Moisés? Marquinhos. Você vê sua filha, seu filho morrendo, e você sabe que Jesus é o único que possibilita e que tem poder para mudar esse momento. E aí aquele homem reconhece naquele momento um pai desesperado que tem reconhecimento que a sua religiosidade sem Jesus não tem efeito nenhum. É um grande aprendizado, é um grande quebra de paradigma. Aquele homem era alguém da religião. Aquele homem era alguém envolvido, era ele quem organizava os cultos. Já era alguém que trabalhava na sinagoga, era alguém que organizava as coisas para o culto. Mas ele simplesmente fazia isso por uma religiosidade, pelo apenas um serviço prestado. A gente tem sempre conversado com o Ministério de Louvor, por exemplo, e diz: olha, não adianta vir cantar se não for para adorar. Não adianta vir aqui ministrar alguma coisa se não for verdadeiramente para o Senhor. Não adianta trazer o seu dízimo aqui. Deus não precisa dos nossos recursos. O dízimo é um ato de gratidão, de adoração a Deus. Deus não precisa. Então por que faz na igreja? É mais uma possibilidade de adorar, porque Deus também não precisa do nosso louvor. A Bíblia deixa claro que existe corais celestiais que louvam ao Senhor todo o tempo. Mas Ele nos dá o privilégio de adorá-lo. O privilégio de expressar o meu dom, a minha gratidão a Ele, através dos meus recursos, através da minha vida. Por isso existe algo aqui muito interessante, que a gente precisa repensar as nossas vidas. Será que o que eu faço é verdadeiramente adoração?
É realmente uma expressão da minha gratidão e do meu louvor a Deus? Ou simplesmente eu sou um religioso? Jairo, de uma dura forma, compreendeu que uma religião sem Jesus é um mundo vazio. Porque existe coisas que só Cristo faz em nossas vidas. A religião sem Jesus é um mundo vazio. Porque às vezes as pessoas têm uma vida piedosa, religiosa, mas elas descobrem que Cristo não é o Salvador de suas vidas. Então, dessa forma, a sua religião é vazia. E no desespero e na crise, a quem recorrer? Se a esperança não é Cristo. Nós estamos vivendo um tempo no mundo que foi de um grande desespero. Parece que agora estamos passando por uma breve calmaria, não sabemos o dia de amanhã. Mas eu digo a vocês, aqueles que têm Cristo, aqueles que têm esperança em Cristo, passam pelas lutas. Mas eles têm convicção que Cristo fará passar. Mas aqueles que viviam apenas em igrejas, aqueles que viviam apenas em rituais religiosos, começaram a perceber que agora eles não tinham base para a sua fé. Eles eram apenas religiosos. E a gente precisa compreender muito bem isso. Que vida eu tenho vivido diante do Senhor? Vir para a igreja precisa ter um sentido real para a minha vida. Senão, eu digo a você, não terá efeito se Jesus verdadeiramente não for Senhor da sua vida. E aquele homem, de uma forma ali expressante, ele implora insistentemente. Ele coloca ali agora toda a sua vergonha exposta, dizendo: eu reconheço o teu poder, eu reconheço a tua autoridade, eu confio no Senhor. Será que a gente tem se derramado dessa forma diante de Deus? Ou talvez nós estamos esperando o quê para que isso aconteça? Busque ao Senhor de todo o coração, assim como uma corça anseia por água, assim a nossa alma anseia pelo Senhor. Nós somos seres humanos desesperados da presença de Deus. Tudo que você tente fazer para suprir essa necessidade é em vão. Tudo. Por isso que só há uma possibilidade: buscando Jesus de todo o nosso coração. Do versículo 24 até o 34 do capítulo 5, vai se contar uma outra história também muito conhecida da igreja, que eu não vou me deter nela nesse momento. Mas a história de uma mulher que vivia há 12 anos com uma enfermidade. E nesse momento aqui que Jairo convida Jesus, Jesus agora começa a ir até a casa de Jairo. E a Bíblia diz que uma grande multidão estava ali espremendo Jesus, meio que todo mundo querendo chegar perto dele. Uma mulher, impelida pelo Espírito Santo, crendo no poder de Jesus, ela simplesmente toca nas roupas de Jesus. Jesus para, porque Jesus não era um mágico, Jesus era o poder de Deus na terra. Ele não fazia coisas despercebido. Ele sentiu, ele disse: eu senti que de mim saiu poder. Alguém me tocou. Os discípulos dizem: mas Senhor, tem muita gente aqui, um monte de gente tocou no Senhor. Ele disse: de mim saiu poder. E ele se vira e ele percebe que foi aquela mulher. E ele diz: a tua fé te salvou. Mas naquele momento, nós chegamos aí no versículo 35. E eu quero que você leia comigo. Enquanto Jesus andava e ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram: a tua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Eu como pai, você como pai, como mãe,
deve se imaginar como o coração de Lázaro naquele momento foi despedaçado. Alguém chegar para você e dizer: Leandro, Gustavo morreu. Não precisa mais orar por ele. Não precisa mais buscar. Com certeza o coração dele naquele momento ali foi rasgado. E eu pressuponho também que ele deve ter pensado o que as irmãs de Lázaro pensou. As irmãs de Lázaro, quando ele estava morrendo, também mandaram chamar Jesus. E a Bíblia fala que Jesus demorou um certo tempo para chegar, e quando Jesus chegou, elas disseram: Senhor, se o Senhor tivesse vindo mais rápido, nosso irmão não teria morrido. Jesus diz: mesmo aquele que esteja morto, viverá. Possivelmente foi aquilo que veio também no coração de Jairo. Se Jesus não tivesse parado para procurar quem foi que tinha tocado nele, e ele tivesse chegado lá, talvez minha filha não tivesse morrido. Meus queridos, talvez como ser humano, esse também seria o nosso pensamento. Jairo pode ter pensado que a demora de Jesus teria causado aquela situação. Quantas vezes nós não entendemos o tempo de Deus? Quantas vezes nós passamos por momentos, dificuldades e lutas, nós dizemos: Senhor, está demorando demais. Senhor, vem logo, muda essa situação. Deus sabe o que é necessário para a gente. Deus sabe, inclusive, o quanto nós precisamos passar pelaquela experiência. O quanto eu preciso aprender com isso. Por isso que eu prefiro dizer a você, meu querido, qualquer problema que você está vivendo, qualquer luta que você está vivendo, pergunte logo: Deus, o que é que eu preciso aprender? Porque quanto mais rápido você aprender, mais rápido Deus vai agir na sua vida. Deus usou aquele momento para trabalhar na vida de Jairo, para trabalhar na vida da sua família, para mostrar a ele que ele precisaria colocar Jesus como Senhor de sua vida. Deus está trabalhando na nossa vida. Deus tem propósitos eternos para nós. Deus tem um tempo específico para todas as coisas. Ele é Senhor do universo. Deus não se atrasa, nem se adianta por motivo nenhum. Ele é perfeito. Eu preciso pensar o que é que eu estou precisando aprender com isso. O que é que está me fazendo esperar tanto? No verso 36, a Bíblia diz que Jesus não deu importância ao que aquelas pessoas disseram. Jesus disse ao dirigente da sinagoga, mais uma vez enfatizando a religiosidade de Jairo. Jesus disse para aquele religioso, Jesus disse para aquele crente: não tenha medo, simplesmente creia, continue acreditando em mim. Você não me chamou à toa, você não colocou essa causa na minha mão à toa. Simplesmente creia. Como temos o que aprender? Como foi uma lição extraordinária para a vida daquele homem? Jesus não deu atenção aos problemas, às falas pessimistas. Jesus não deu atenção nem à situação problemática, nem o impossível humano. Isso não tem importância para Jesus. Ele está acima de todas as coisas. Isso não quer dizer que ele não estava preocupado, isso não quer dizer que ele não estava entendendo tudo. Jesus não se importa com o impossível aos olhos humanos, porque ele é especialista no impossível. O que para mim hoje parece acabado, não tem mais jeito, para Deus não é assim. Jesus diz simplesmente: não tenha medo, creia. Jesus está dizendo para você, Jesus está dizendo isso para mim. Quando eu enfrento as minhas lutas, quando eu vejo a minha incapacidade, quando eu vejo que eu não consigo dar mais um passo,
Jesus disse para mim simplesmente: continue acreditando em mim. O tempo certo vai acontecer, as coisas são de acordo com a minha vontade. Agora eu digo a vocês, aprenda qual é a vontade de Deus, para que você não esteja esperando uma coisa que Deus não quer te dar. Deus tem um plano perfeito para aquele momento. No verso 37, a Bíblia diz: e não deixou ninguém mais segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. No verso 38, a Bíblia diz que quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um grande alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Jesus viu o quê? Um completo desespero, um completo alvoroço. Jesus chega naquela casa no ápice do desespero daquela família. Jesus muitas vezes chega na nossa causa e no nosso coração, no ápice do nosso desespero, para ficar marcado em nossos corações o grande poder e as maravilhas do Senhor para nós, a grande perfeição do seu projeto para as nossas vidas. Quando Jesus chegou na minha vida, eu vivia desesperado. Simplesmente eu era um jovem desesperado. Eu já falei isso para vocês, que eu convivi com a dor desesperadora. Eu fui criado, minha tia está me assistindo, estamos cultuando junto, ela vai confirmar isso. Eu fui criado pela minha tia, fui criado pela minha avó e meu avô. Na minha cabeça de adolescente, eu tinha sido abandonado pelos meus pais, porque eles não gostavam de mim. Era mais ou menos isso que internalizava o meu coração. E aí quando meus avós morrem, minha tia casa, eu afloro dentro de mim um desespero. E eu tento encontrar no mundo, no prazer, na minha vida, o que me traria uma realização. E infelizmente cada vez mais eu entrava num buraco mais profundo ainda. Até que no ápice do meu desespero, Jesus chegou na minha causa. Jesus falou no meu coração. Ele fala no coração de todo mundo. Deus não permite que ninguém se perca sem ouvir a sua voz, sem ver o seu milagre. Agora, cada um de nós escolhemos se queremos ou não o milagre do Senhor. No verso 39, Jesus entra e diz: por que vocês todos estão alvoroçados e lamentando? A criança não está morta, ela apenas dorme. Jesus deixa claro: eu estou aqui. Não tem por que desespero. Nós sabemos do poder de Deus, nós cremos no poder de Deus, nós sabemos do sobrenatural de Deus, mas muitas vezes, mesmo sentindo a presença dEle, parece que o desespero não passa. E é nesse momento que a gente precisa parar e entender que Ele é todo poderoso, que eu posso confiar nele, que eu posso entregar a Ele a minha vida, que eu posso realmente depender totalmente dEle. Foi isso que aconteceu naquele momento, mas infelizmente, não é o que acontece com todos. A Bíblia diz no verso 40 que todas aquelas pessoas começaram a o quê? Verso 40, a rir de Jesus, a zombar de Jesus. O que é que Jesus faz? Jesus ordena que todos eles saíssem. Se você não crê em Jesus, você não confia no seu poder e na sua autoridade, Ele vai dizer simplesmente para você: saia. Você não acredita não? Viva seu drama, viva seu problema, viva o seu desespero. É interessante que nós muitas vezes não compreendemos que Jesus é assim.
Parece que se criou um Deus imaginário, que Ele é tão amoroso, que Ele aceita todas as nossas falhas e safadezas. O Jesus da Bíblia, Ele é muito claro. Ou você quer andar com Ele, ou você anda com Ele, ou Ele não anda com você. Ele morreu por nós. Ele fez o grande sacrifício por nós. Mas Ele não aceita ser zombado. Ele não aceita ser descredibilizado. Ele é Senhor de toda autoridade. E todos começam a rir, Ele diz que todos saiam. Ele toma consigo o pai e a mãe daquela criança. E os discípulos que estavam com Ele, apenas 5 pessoas. E Ele entra onde a criança está. O propósito de Deus naquele momento não era fazer um milagre para ser percebido, ovacionado pelas pessoas. Era causar transformação na vida daquela família. Deus tem um plano perfeito para causar uma transformação na nossa casa, no nosso lar. Mas muitas vezes, em vez de acreditar nele, nós rimos do impossível. Nós não cremos na capacidade de transformação daquela situação. Às vezes acha que o problema é tão grande, ou talvez a gente quer que o problema se resolva sozinho. Para aí a gente chamar Jesus para entrar. Meu querido, eu quero dizer para você, eu quero que você entenda muito bem isso. Deus quer entrar na confusão da tua vida, no desespero da tua vida, para transformar a tua vida e te dar uma nova vida. Enquanto você acha que você vai sozinho conseguir arrumar essa bagunça que está no teu coração, você está simplesmente se enganando. E o diabo ainda coloca uma coisa para a gente. Não aceita Jesus agora, não permite Ele entrar agora na tua vida não. Primeiro tu tem que estar perfeito para Ele fazer isso. Nós nunca seremos bons o suficientes para isso. Jesus quer entrar na nossa vida, no caos da nossa vida. E aquele que crê nele será transformado. É isso que acontece com a palavra de Deus. Aquele que não acreditaram em Jesus, que não confiaram, não tiveram direito nem de ver o milagre. Quem não crê em Jesus, não tem o direito nem de ver o milagre, quanto mais participar dele. A única coisa que nos impede de ver os milagres de Deus é a nossa própria incredulidade. E aí, meus queridos, por isso que eu digo a vocês, simplesmente creia de todo o coração. Creia que Deus pode mudar a sua vida. Creia que Deus pode mudar toda a realidade, todo o caos, todo o sofrimento. Deus pode dar vida onde existe morte. O texto continua no verso 41, dizendo que Jesus pega aquela criança pela mão e diz, Talita cumi. Isso é uma expressão aramaica. Jesus falava aramaico, hebraico e grego. E essa é uma linguagem, um dialeto comum entre os discípulos. E Jesus diz, Talita cumi, que significa, menina, levanta. É a ordem de Deus, é o poder da palavra de Deus. O mesmo Jesus que disse, haja luz lá na criação, agora dizia para aquela menina, levanta. Foi aquele mesmo Jesus que disse a Lázaro, sai para fora. É aquele mesmo Jesus que disse para mim, eu vou transformar a tua vida, sai. Simplesmente toma uma atitude. Poder. Para todas as coisas. Um milagre impossível para a medicina, para a humanidade, para qualquer coisa. É possível para o nome de Jesus. E aí, imediatamente, a menina que tinha 12 anos de idade se levantou e começou a andar. E isso deixou os pais admirados. Quando nós experimentamos o milagre de Deus, a nossa sensação é de admiração.
porque Deus faz grandes milagres na nossa vida. Aquela família experimentou agora uma nova vida. Não apenas a criança foi ressuscitada, mas a fé daquele religioso, que era morta, tão morta quanto sua filha, tão inoperante quanto sua filha, tão impotente quanto sua filha era. Qual o poder de um cadáver? O que é que ele pode fazer? Ele pode se enterrar sozinho? Ele se mexe. Assim é a fé de um religioso sem Jesus, morta. Por isso, Jesus faz um grande milagre, não apenas na vida daquela criança, mas na vida daquela família. Ele é especialista no impossível. Quando Deus faz um milagre, Ele faz no tempo certo, no momento certo e da forma certa. Deus está agora mesmo fazendo milagres em nossas vidas, trabalhando em nossas vidas, agindo nos nossos corações, arrancando nossos desesperos, medo e incredulidade, para completar um grande milagre em cada um de nós. Por isso, meus irmãos, se quisermos viver uma nova vida, nós precisamos crer em Jesus, confiar plenamente no seu poder, não desconfiar se alguma coisa é impossível. Mas Senhor, faz tanto tempo que o meu marido é assim, que a minha esposa é assim, que o meu filho é assim. Creia, Deus está agindo, primeiro em nós. O trabalhar começou ali na vida de Jairo, desde a espera que ele teve que ter, quando Jesus perguntou, desde o desespero de receber a notícia da morte, até contemplar tudo aquilo, foi um trajeto de transformação na vida daquele homem. Antes de fazer um milagre no outro, Jesus faz um milagre na gente. Às vezes você quer a mudança do outro, Jesus está mudando você. Jesus está transformando você, para que o milagre seja completo, seja perfeito e completo. Se nós cremos e tivermos essa certeza, nós vamos ver o milagre de Deus. Porque Deus é Senhor do tempo e Ele é dono de todas as coisas. Meus queridos, creia no milagre do Senhor. Eu sei que tem vários irmãos aqui, cada um pensa de uma forma, cada um tem sua realidade, cada um tem sua dor, cada um tem seu problema. Mas o que Jesus está dizendo aqui, simplesmente creia. Se você crê, você vai ver o milagre. Agora, se você não crê, nem vê, eu vou deixar você ver. Nós estamos vivendo grandes milagres na vida da nossa igreja. E o maior milagre de Jesus é dar uma nova vida a quem já estava morto. Ele fez isso comigo. Um dia eu estava morto. A Bíblia diz que eu estava morto nos meus delitos e pecados, em um lamaçal de pecado. Mas um dia eu ouvi a voz de Jesus, pegando na minha mão e dizendo, levanta. Eu não tinha 12 anos, eu tinha 17. Eu levantei, eu saltei, eu corri para os braços dele. E até hoje eu testemunho do seu poder e do seu milagre na minha vida. Talvez você tenha 20, 25, 30, 35. Todo dia e todo tempo é tempo do milagre do Senhor na tua vida. Por isso, eu creio no milagre. E o milagre de Deus é hoje para a sua vida. Ele quer fazer um milagre hoje em você. Ele está falando com você hoje. O que é que você não está acreditando? O que é que as pessoas estão dizendo para você? Não adianta mais pedir. Não adianta mais clamar. Não tem mais jeito. Jesus está dizendo, André, creia. Moisés, simplesmente confia em mim. Tadeu, eu vou fazer um milagre. Quero orar com você nesse momento. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, o Senhor quer fazer um milagre hoje nas nossas vidas. O Senhor quer fazer um milagre hoje na vida dessa igreja. Eu quero que em nome de Jesus, Pai, aquele que hoje já sentiu
o que o Senhor quer mudar em nós. Aquele que sentiu uma confirmação, que já estava cabisbaixo, desanimado, muitas vezes já desconfiando se iria ou não acontecer, renova a fé dessa pessoa. Fala ao seu coração, transforma a sua alma, mexe com o seu interior, mostra a essa pessoa que ela precisa crer no Senhor, que ela precisa se estruturar no centro da tua vontade. Porque sem ti, Senhor, nada podemos fazer. É em vão as nossas tentativas, é em vão a nossa vontade de mudar, é em vão, Senhor, a nossa busca de tentativa de transformar alguma coisa. Mas contigo, o impossível vai acontecer nas nossas vidas. Por isso eu peço, Pai, que se houver alguém aqui nessa noite, Senhor, que está precisando de um milagre do Senhor, que está precisando, Deus, ver o teu agir na sua vida, que essa pessoa creia no Senhor, e que agora mesmo essa pessoa confie e coloque nas tuas mãos, e creia que o Senhor fará um grande milagre em nossas vidas, porque o Senhor é Deus de milagre, e o Senhor é um Deus que quer entrar na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, e nos dá uma nova vida transformada pelo teu sangue. Se houver alguém aqui ainda, Senhor, que ainda não te conheceu, entregou completamente a sua vida e quer fazer isso nessa noite, eu convido essa pessoa a levantar uma de suas mãos, essa pessoa a te confessar como Senhor de sua vida, a dizer: Pai, eu sei que eu estou longe da tua presença, mas eu quero estar mais perto de ti, eu quero entregar mais a minha vida a ti, eu confio e creio no teu poder, eu sei que sozinho eu não consigo mudar, por isso eu te peço, me ajuda, Senhor. Se houver alguém aqui nessa noite que quiser tomar uma dessa decisão, eu convido que faça isso em nome de Jesus. Se tiver alguém também, meu Pai, neste lugar, que quer dizer: Pai, eu quero te servir mais, eu quero fazer mais a tua vontade, eu quero experimentar o teu milagre, eu não quero ser como aquelas pessoas que muitas vezes até participam do sofrimento, participam do desespero, mas não consegue ver o teu milagre, porque muitas vezes está distante, desconfiando, muitas vezes rindo interiormente, não crendo no teu poder. Senhor, me perdoa se eu agir assim. Me perdoa, eu creio em Ti, eu confio no Senhor, e eu quero entregar a minha vida ao Senhor, eu quero que o Senhor faça a Tua vontade na minha vida. Deus, eu te peço, Senhor, fala ao coração da Tua igreja, porque o Senhor é todo poderoso. O Senhor, Deus, em toda a Tua palavra demonstra um poder extraordinário, mas o Senhor só faz o milagre naquele que abre sua casa, seu coração e sua vida para o Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos conceda graça e sabedoria. E o que eu peço que nessa noite, o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós e sobre toda a igreja do Senhor espalhada pela face da terra, e que o milagre de Deus continue acontecendo em nossas vidas, nos dando vida, ressuscitando pessoas que estão mortas em seus pecados. Nós fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor conceda graça e misericórdia, uma semana abençoada a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, uma boa semana. Como é maravilhoso a gente experimentar o milagre de Deus. Deus abençoe vocês, foi muito bom estar junto com vocês.